Qual é a pergunta? Araci, a minha pergunta é uma curiosidade. Eu li o livro do Allan, né, Kardec, e lá no livro, não lembro agora se foi do Espiritismo ou se foi dos médiuns, mas eu sei que eu li. Aí lá tinha sobre o padre Afonso, né? Ele foi um espírito bem, né, assim, conceituado, tudo. E a passagem que me marcou foi de eu ler na parte que ele sabia estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele conseguia isso para socorrer aqueles que estavam em situações difíceis. Tinha uma pessoa que tinha sido condenado, né, na leitura que eu estava, do qual ele estava em um lugar e ele se transportou para o outro para livrar o outro de uma pena que ele era inocente. Então, isso me marcou na leitura, depois eu perdi, eu não consegui mais ler o restante desse livro, mas eu fiquei muito curiosa. Eu coloquei o nome dele de Afonso, e quando eu li, estava lendo nesse livro sobre esse padre, que ele era um médium muito bem conceituado, quer dizer, ele estudou, né, bastante, e ele, na mediunidade dele, ele era perfeito. Então, isso me marcou. Eu queria ver se Sim. você tem uma explicação para mim, né, a respeito, porque eu estou curiosa faz muito tempo. Isso daí é uma bicorporeidade. É uma Hum. condição perispiritual de alguns médiuns, de alguns espíritos, bilocar-se e materializam-se em outros locais. Ele deixa o corpo físico, deve ficar em estado de letargia, dormindo, e ele vai. O que aparece lá e que é materializado é o perispírito. Então, seu perispírito materializa-se. Jesus usou esse fenômeno após a sua morte. Por 40 dias, Jesus apareceu no corpo espiritual, que muitos não entenderam o retorno de Jesus, conversando com os apóstolos, e Jesus então aparecia e conversava. Outros casos também do Divino Mestre é que ele, estando nas montanhas, ele aparecia em outros locais, na cidade, conversava com as pessoas, fazia suas pregações. Os apóstolos, inclusive Judas, achava que não ia nunca pegar Jesus, porque Jesus aparecia e desaparecia a hora que ele quisesse. Só que quando apareceram os guardas, Jesus estava no corpo físico. Ele não poderia desaparecer. Aí foi aonde ele foi traído. Foi considerado como traição. Mas Judas considerava Jesus um semideus, porque Jesus aparecia, ia lá na cidade, saía da montanha, ele sabia que Jesus estava no outro lugar. Isso se chama agênere. Consegue materializar o perispírito com essa aparência física colorida, idêntica, igual, que é o perispírito. Para nós, é uma realidade, quer dizer, a alma morre e vive no corpo físico. Tá? Com essa situação, então, foi só comprovado a existência da alma, do perispírito, da roupagem, que o espírito fala e vive após a morte no estado perispiritual. Não é todo mundo que tem essa condição, mas tem alguns médios que ou fazem e ou podem fazer, estar em outro local. Ok? Certo. Certo, Ok. Franciele? Certo. Gostei. Obrigada. Eurípides Barçanufo também, né? Tinha essa mediunidade, né? Também. Eurípides também. Ele dava aula e quando ele fazia partos nessas situações, ele socorria. E ele deixava os alunos na sala de aula. E Eurípides dormia, que a impressão que a pessoa tem é que se dorme, porque você sai do corpo físico, se desloca, e como durante a noite, durante o sono, e Eurípides então ia naquele local.
curava as pessoas e também fazia partos nessa situação. Certa feita, ele saiu para fazer um parto e voltou para a sua aula. E nesse inteirinho que as pessoas iam de cavalo, aquele era muito difícil, muito complicado, o homem chegou lá apavorado: Eurípides, eu vim aqui para ir socorrer a minha mulher. E aquele: calma, meu irmão, calma. Não, mas você precisa ir. Já, o neném já nasceu, está tudo certinho. Mas como que o senhor sabe? Eu sei, porque eu trouxe a touca do neném. Eurípides pegou e deu para ele a touca do neném, para confirmar que ele já havia estado lá e que já havia feito o parto. Quando o homem chegou, Eurípides já tinha solucionado tudo isso. Não é uma coisa fácil. O perispírito tem que estar bastante desligado, o médium tem que ter bastante leveza espiritual para poder fazer isso. Não é dado a qualquer criatura. Nós, com perispírito mais ou menos denso, pesado, nós teremos dificuldade para fazer isso, ok? Araci, e assim também acontece, porque tem que ter uma preparação muito grande, né, para isso acontecer, né? Ele estudou muito, com certeza, e com a mediunidade dele, que já era bem para isso, então ele conseguiu obter tudo isso, né? Sim, sim. Isso é uma virtude que o médium deve e pode fazer. Quando nós nos tornarmos espíritos superiores, nós vamos viajar no tempo para socorrer outra pessoa, ok? Como espírito, nós vamos e voltamos numa velocidade muito maior. O corpo físico é denso e pesado e nós temos dificuldade, temos que ir andando. Mas no caso do perispírito, isso é rápido. É o que fazem os espíritos superiores. Podem vir aqui rapidamente, vão embora, vão estar em outros locais, em outra cidade. Na dimensão é muito rápida, na dimensão espiritual. Somente os espíritos imperfeitos, ainda extremamente impuros na densidade perispiritual, é que não podem sair e viajar com essa velocidade. Caminham com a densidade do corpo físico, a densidade do perispírito, certo? Certo. Quando estudamos o perispírito, nós entendemos isso. Com certeza, vou procurar estudar mais. Sim, é muito interessante. Estude sim, que você vai gostar muito. Há muitos casos. Santo Antônio de Pádua também tem uma história, né? Mas isso é uma realidade. É uma condição de desprendimento do corpo físico. É dormir, ir lá, fazer o serviço, voltar e acordar o corpo físico. Ok? É mais ou menos isso. Eu estava vendo, sabe, como eu estou frequentando lá no centro, e aí chego na mesa, eu sinto a mesa mover. Aí eu perguntei, por que acontece isso? Ninguém sabia, só eu e mais uma aluna que eu descobri ontem que sente também a mesa se mexer, ou ela vibra, ou ela balança, né? Então, aí eu estava conversando e falei, nossa, então eu tô vendo demais, eu estou sentindo coisa demais. Eu comecei agora há pouco tempo, então, Araci, tenho que estudar muito, tenho que aprender muita coisa ainda para poder desenvolver melhor essas coisas que a gente... A espiritualidade faz essas coisas para o médium estar mais atento, mais concentrado, ok? Quando isso aparecia para Kardec, que fazia barulhos, pancada, batia na vidraça, chamava a atenção dele, ele evocava o espírito protetor e perguntava o que é que ele estava fazendo de errado. E certa feita ele perguntou, devido aos barulhos e às pancadas, e o espírito disse, na linha tal, da tal, está equivocado o que você escreveu. Então, o espírito estava ali chamando a atenção dele na hora em que ele estava escrevendo. E como ele não entendeu as batidas, as pancadas, o chamamento,
Ele perguntou posteriormente, através de um médium, e o espírito, então, respondeu que não estava correto o que ele havia escrito. Quando os espíritos nos advertem, nós devemos orar e pedir que nós sejamos orientados naquela consequência, o que nós estamos fazendo ali. Por que que não deu certo e qual o objetivo dele movimentar a mesa, os fluidos. Qual é o objetivo? Fazer você estudar mais? Compreender mais? Saber por que que você está ali? Qual a sua responsabilidade como médium, como aprendiz? Tudo tem uma razão de ser, uma razão de nos corrigir, certo? É que nem eu tinha comentado, eu tenho uma dificuldade em concentração. Pode ser que nesse momento que eu esteja querendo me concentrar que não consigo, seja esse o momento, né, que eu sinto a mesa vibrar. E daí é uma chamada, quer dizer, foi muito bom falar isso para você, porque você me orientou de uma forma que eu, na próxima vez, eu vou poder me esforçar mais, quer dizer, estar mais atenta, né? Alguém está te chamando a atenção, ou você tem que observar, né, o fluido ambiental, o fluido ao seu redor, se os fluidos que estão ali, eles estão em movimento. Isso é muito grande. Pode ser o fluido em movimento, pode ser o fluido ambiental, pode ser o fluido em volta de você, seu próprio fluido que está movimentando energia. O médio tem várias sensações, várias oportunidades de aprendizado. É observação, análise e conquistas através do conhecimento. É isso que nós aprendemos a trabalhar com a mediunidade de maneira segura e eficiente. É isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa Eu noite. queria fazer uma pergunta aproveitando o que essa companheira nossa falou. Na internet, no YouTube, tem muitos passes virtuais, passe doutor Bezerra. Eu queria saber como é que fica essa questão quando a gente lê que o passe em si é necessário um médium para esse passe. E se eu não estiver entendendo isso direito, você, por favor, me corrige. E nessa questão desse passe virtual, funcionaria como funciona a questão daquelas casas mal-assombradas que o livro dos médiuns traz? Esse ectoplasma vem de um médium que está perto? Como é que isso funciona? Você fez duas perguntas numa só. Vamos começar pela primeira. O passe. O passe é uma transfusão de energia. O médium, ele transmite para o outro a sua energia, o seu fluido, a sua vitalidade, o seu ectoplasma. Na hora em que ele ora, e ele é um doador, então o que que faz? Ele doa esse fluido que vai na aura espiritual do outro, movimenta em todos os centros de força e retorna para o médium. O passe é algo que você passa e volta, porque as partículas nossas, que nós somos um corpo atômico e subatômico, ela tem essa energia, ela vai e ela volta. Ela não vai ficar na outra criatura, porque nós estamos colocando um fluido curador, reparador, reconstrutor. Então, o médium é um doador. Existe o médium aprendiz. Ele pode dar passe, só que ele tem que saber que ele está fazendo uma caridade, mas que o fluido que retorna a ele, ele tem que orar, ele tem que tirar, porque se ele não assim o fizer, ele vai ficar doente. Ele vai ficar doente. Pode pôr as teorias que as pessoas quiserem. Eu estou falando para os médiuns.
médiuns aprendizes, médiuns que vão se educar, médiuns que vão se preparar para o futuro. Porque um médium já com o conhecimento, ele sabe que a hora que ele vai dar o passe, retorna para ele aquele fluido. E ele terá que desmagnetizar, ele terá que solver, e ele terá que higienizar a si próprio após essa operação de doação. O mesmo vai ocorrer com o médium de cura, o mesmo vai ocorrer com o médium de incorporação, o mesmo vai ocorrer com o médium de psicografia. Porque se ele psicografar um espírito doente, um espírito enfermo, um espírito caído e combalido, ele vai receber o fluido daquele espírito. Então, ao termo da sua psicografia, ele, como doador, para que o espírito possa escrever, doador e dando energia, para que o espírito pudesse falar e transmitir para ele, após esta operação, ele terá que orar e fazer a autolimpeza psíquica nele. Porque às vezes nós recebemos um espírito de uma ordem superior, esse espírito superior, nós recebemos o passe dele. E é ele que nos doa essa energia curadora, benfeitora. Quem vai ter que se limpar é ele do nosso próprio fluido. A doação, sempre o superior, ele recebe essa energia. E o passista, idem. Quando você falou de um ectoplasma que é tirado do vizinho, são trabalhos que muitas vezes, como é colocado, de jogar pedra, de um médium de efeito físico, pode pegar de alguma pessoa esse ectoplasma para fazer alguma coisa, tá? Uma transferência, alguma coisa, ele vai usar esse ectoplasma. Mas aonde quer que o ectoplasma foi doado, ele retornará para o dono, sempre. Nós temos uma certa precaução em pegar um ectoplasma de uma outra criatura e enviá-lo sujo. É como você pegasse emprestado uma roupa de uma criatura e aí você deixaria cair no chão, no meio do óleo, no meio da sujeira, do lixo, e devolvesse para ela aquela roupa cheia de óleo, de lixo, suja. Não é por aí. Você vai ter que devolver limpa, higienizada e refeita. Isso se chama educação mediúnica. Se as pessoas não têm o hábito de educar-se para usar os fluidos, ela imagina que ela pega o fluido e lança o fluido de qualquer jeito. Não, nós somos médiuns educados. Médiuns que respeitam o fluido do outro. Porque quando nós nos propusemos a dar um passe e ajudar uma criatura, o médium tem que saber das consequências. As consequências que virão sobre ele. Essas coisas, não, você pode dar o passe, que o trabalho é de Jesus, pode falar o que você quiser. Só que o fluido vai ficar para você. E é nesta hora que o médium tem que cuidar dele. Por isso, esse médium que ele vai dar passe na casa do outro, ele tem que tomar cuidado. Porque a hora que ele voltar, ele tem que tirar todo aquele fluido. É como o médico que está trabalhando no hospital contaminado, sujo. Ele não pode levar para a casa dele os resíduos, as bactérias, os fluidos malsãos, os fluidos ruins, maléficos, malfazejos. O médium tem que autolimpar-se para não causar dano a ele e a sua família.
O que nós vimos, o que eu estou falando é uma realidade. Você observa que médios, aprendizes ou espírita, eles vão falar assim: nossa, depois que eu entrei no espiritismo, a minha vida deu tudo errado, a minha casa virou uma bagunça e tudo deu errado na minha vida. Deu tudo errado. E vai dar. Porque a pessoa se torna espírita, assim, entre aspas, sem o conhecimento ético, sem o conhecimento científico da doutrina, sem conhecer a potencialidade do perispírito e nem a sua própria potencialidade. Aí ela sai para fazer caridade. E esse processo de fazer caridade, ela se envolve com a energia do outro. Ela recebe aquele impacto. Até que ponto essa caridade quando você não é estudiosa? Porque você vai ficar doente. Aí a pessoa, eu ajudei, mas agora não quero mais, eu fico doente, eu fico cansada, eu fico esgotada, eu perco energia, e aí vai por diante. Pode observar, as pessoas começam a dar passo, dá um pouquinho, não dão mais. Por quê? Porque ela perde energia. E ela perde energia e não sabe repor. Aí ela vai ajudar a distribuir sopa, ela fica doente. Porque aquele fluido ambiental dos doentes, dos enfermos, fica com ela. Se vai no hospital, ela fica doente. É isso daí, o conhecimento de como se opera os fluidos no nosso perispírito e como que nós vamos trabalhar. Por isso que se fala médium tem que estudar. Tem que estudar, sim. Mas também, se você ficar estudando, passar 1 ano estudando besteira, 2 anos estudando nada, 3 anos estudando nada, nada vai funcionar. Porque, na realidade, o médium tem que estudar espiritismo, perispírito, mediunidade. Quem eu sou? O que é que eu preciso fazer por mim? Então, nós ouvimos muito dentro do movimento espírita falar assim: ai, você foi dar o passe, mas você tem imperfeições, então você pega para você. Não vamos pegar sempre. Quer que você seja perfeita, quer que não seja. A única diferença é saber ou não saber. O conhecimento e a ignorância. Só isso. Essa é a grande diferença. O médium que ele não estudar, ele está sujeito à queda, está sujeito às obsessões, à fascinação, à subjugação, ao erro, à impostura, à falsidade. Por quê? Porque ele acha que ele é médium e aí vai ser outro. Não, não é. Ele vai viver no mundo real. Ele vai viver no mundo real dos espíritos. Ele vai viver a realidade do mundo dos espíritos. A realidade do mundo encarnado. Porque nós temos uma falsa aparência. Uma aparência de bonzinho. Aparência de meiguice. Aparência de afabilidade, de doçura. Mas a hora que você coloca a sua mão, você vai encontrar um fluido irritante, malfazejo, perturbador, indolente, preguiçoso, ou um fluido maléfico que vem até você. Aparências enganam. E é isso que o médium, conhecendo o espírito, deve ficar atento. Da mesma forma, é o médium sem estudo. Porque o espírito aparece para ele com um determinado brilho. O espírito põe uma roupa de lantejola e brilha. E o médium fala: nossa, ele tem uma luz, uma luminosidade. Gente, ele está de lantejola. Aparência de brilho. Porque o espírito, quando brilha,
É algo que sai de dentro dele. Não é a roupa que brilha. Não é o sapatinho. Não é a tiara. Não é seus colares. Nada disso brilha. Somente o estudo é que vai fazer o médium julgar corretamente. O que é que brilha no espírito? Cada átomo, cada partícula atômica do seu perispírito. Cada partícula atômica brilha. É isso. É a alma que brilha. Não é a roupa, não é o utensílio, não é colar, não é brinco, não é nada disso que brilha o espírito. O médium tem que ter conhecimento. Quanto mais superior o espírito, menos ele usa roupagem com brilho. Porque ele já é o brilho. Ele já é a luz. Ele fecha essa luz. Ele não deixa transparecer esse excesso luminoso para não constranger ninguém. Então, os espíritos, quanto mais sábios, são mais simples, são mais humildes. Todos esses espíritos que aparecem com excesso de brilho, pode ter certeza que é um espírito vaidoso, pretensioso, dono do mundo. O espírito quer enganar o médium. Vocês, médiuns aprendizes, não se apegue ao brilho da roupa. Quando o espírito assim aparecer, pode ter certeza que ele quer te enganar. Absoluta. Não haverá erro. Se você observar o fluido, e não a roupa, você vai verificar a capacidade do fluido. E é isso que médium tem que aprender. Médium tem que estudar. Médium, para se defender, ter uma vida feliz, ele tem que ter conhecimento. Então, eu diria, estudem. Peguem bons livros. Peguem livros que te eduquem. Para de ler historinha. Para de ler romancinho. Para de ler água com açúcar. Para de ler esses livrinhos que não tem nada dentro. Uma página azul, depois 3 palavrinhas, e aí é um tempo perdido. Horas inúteis. Pega livros básicos. Livros de profundidade. Livros de conhecimento. Que você lê e fica inteligente. Não livros que você lê, palavra jogada ao vento. Nada tem de substancial. Nada ensina. Coisas corriqueiras. Pérola jogada aos porcos. Não pegue isso. Faça o melhor. Estude bastante. Muito. Nunca deixe de estudar. Que assim seja. Eli, a prece. Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, rogamos, Senhor, rogamos neste momento, Senhor, para podermos aurir toda essa energia maior, esse fluido cósmico universal, Senhor, essa energia curadora, calmante e pacificadora. Rogamos, Senhor, a energia solar, a energia lunar, toda a energia planetária, Senhor, que os guardiões, que os espíritos responsáveis, Senhor, possam derramar sobre todos nós toda essa energia. Que esse templo de amor, Senhor,
esse templo onipotente se abra e permita, Pai, permita nesse momento ao grande Mestre Jesus rogar-nos neste momento a sua ordem crística, aos espíritos trabalhadores crísticos, aos espíritos consoladores, que venham em nosso auxílio. Rogamos nesse momento as falanges, Senhor, consoladoras, as falanges guardiães de Maria, ó Mãe Santíssima, que esses guardiões venham nos ajudar, nos amparar, nos libertar dos nossos próprios males, dos nossos próprios erros que nós mesmos construímos em nós, nos ajudarmos a desmaterializar, a desintegrar, a dissolver todas essas energias negativas, esse mal, Senhor, que assola o nosso corpo, que assola o nosso perispírito e envolve o nosso espírito, Senhor, que possamos nos libertar. Rogamos, Senhor, rogamos ao nosso anjo guardião, esse espírito amigo e benfeitor, e todos aqueles espíritos que nos auxiliaram no nosso projeto reencarnatório, que estejam conosco, que nos ampare, que nos oriente, que nos instrua. Eu rogo também aos nossos ancestrais, todos esses espíritos abnegados, sereiros, rogamos nesse momento, toda a nossa equipe de trabalho, chamamos todos os nossos protetores, chamamos nesse momento todos os protetores, Senhor, todos os nossos guardiões, todos que venham nesse momento nos auxiliar, nos amparar, nos orientar. E pedimos nesse momento, Senhor, permissão para abrirmos, Senhor, esse grande laboratório, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção, Senhor. Que se abra nesse momento e que possamos nós, Senhor, puxarmos do grande seio da terra, Senhor, esse fogo, Senhor, esse fogo fluídico para desmaterializar, desintegrar, dissolver, Senhor, e que possamos nos colocarmos todos nós dentro dessa energia, Senhor, e desmaterializar o nosso ódio, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, tudo aquilo que criamos, Senhor, todos os nossos desejos maléficos, todas as nossas vontades, todos os nossos pactos, maldições, tudo aquilo que nós, Senhor, criamos, tudo aquilo que nós nos envolvemos, tudo aquilo que nós nos alimentamos, Senhor. Peço neste momento que este fogo venha desintegrar, venha desmaterializar, venha dissolver, venha nesse momento exterminar, nos libertando de todos os vírus, de todas as bactérias, de todas as doenças, Senhor, que nós mesmos fomos causa. Permita neste momento, Senhor, nos libertar o nosso perispírito de todas essas irradiações, de todos esses fluidos deletéricos, de todas as formas pensamentos. E peço neste momento, vá puxar, Senhor, o meu lar, a minha casa, Senhor, os meus familiares, tudo que está dentro da minha propriedade, o reino mineral, vegetal, animal. Rogo neste momento, Senhor, que essas energias negativas impregnadas possam, nesse momento, ser desmaterializadas, desimantadas, dissolvidas, Senhor. Nos libertando as tristezas, as angústias, libertando-nos de todo o mal, Senhor. E se tiverem espíritos nos acompanhando, adversários, eu peço neste momento, Senhor, que puxe a nossa equipe, puxe para dentro e vai desintegrando, Senhor, toda a doença, todo o mal que os assola, Senhor, todo o ódio, toda a perseguição de todos os nossos obsessores,
de todos os nossos familiares desencarnados, de todos aqueles, Senhor, que vêm buscar em nós o socorro, que vêm buscar de nós a luz, a orientação. E peço, Senhor, peço nesse momento que eles sejam envolvidos nesse fogo fluídico e seja, Senhor, diluído todas as suas vontades, todos os seus desejos, tudo que estiver impregnado no seu perispírito. E peço, Senhor, pelos encarnados, por aqueles que me odeiam, por aqueles que têm inveja, ciúmes, Senhor. Peço neste momento, por aqueles que vibram sobre mim, peço neste momento que tragam, Senhor, e que puxe para dentro desse grande laboratório, dessa grande bacia, Senhor, e vai desintegrando dos nossos entes queridos, amigos, familiares, dos filhos, dos netos, vai dissolvendo de toda a atmosfera fluídica da nossa casa, vai retirando dos nossos animais, dos vegetais, dos minerais, todo o mal, Senhor. Tudo que tiver impregnado, dissolvendo. Peço neste momento, Pai, que a força das águas, que os espíritos que trabalham com as águas, os guardiões das águas dos rios, das cachoeiras, as águas, Senhor, dos mares, que neste momento venham para lavar, para limpar, para higienizar, para trazer toda a paz, trazendo toda essa energia curadora, calmante e pacificadora, Senhor. Que fluidos benéficos, que fluidos calmantes, que fluidos, Senhor, de paz, de amor, que a partícula do Criador, Senhor, desse Pai de amor, de bondade, caia sobre todos nós encarnados e desencarnados, que nos envolva, que fluidos de arrependimento, que fluidos de muita paz, de muita luz, que os 10 mandamentos, que as 12 virtudes, que as leis divinas do Criador, Senhor, possam ser impregnadas em todos nós encarnados e desencarnados. E que esta água, Senhor, ela vai adentrando por todas as nossas células físicas, por todas as células perispirituais, envolvendo todo o nosso espírito, Senhor, todos os espíritos desencarnados. Que a luz, Senhor, vai sendo envolta, Senhor, que o nosso corpo perispiritual, que a nossa aura perispiritual vai recebendo todas essas energias, que todos os nossos centros de força, Senhor, vão recebendo todo esse fluido curador, todas essas energias das águas medicinais, das ervas medicinais, Senhor, do seu amor, Pai. E pedimos neste momento por todas as nossas colônias espirituais, pelos espíritos responsáveis, pelo socorro, pelo amparo, que venham neste momento e vamos recolher todas as crianças, os jovens, os adolescentes, vamos recolher todos os famintos, vamos recolher todos os drogados, todos os alcoolizados, os acidentados, todos os recém-desencarnados, toda a nossa família, Senhor, desencarnada, que seja auxiliada, que seja amparada, Senhor, que despertem, Senhor, despertem para o amor de Deus, despertem para a espiritualidade, e rogo, Senhor, que os encarnados nesse momento possam também serem auxiliados e despertados, Senhor, para as verdades espirituais, para o amor a Deus, Senhor, o amor ao próximo, aos 10 mandamentos. E pedimos neste momento, Senhor, o socorro de todas essas entidades, que sejam recolhidas,
amparadas, aliviadas, balsamizadas, encaminhando, Senhor, transferindo todos para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, para os educandários, para os reformatórios, para os hospitais, Senhor, para as clínicas de recuperação, de regeneração, para todos esses locais, Senhor, de atendimento, que possam esses espíritos acordarem, despertarem, estudarem e se prepararem, Senhor, para futuras reencarnações, que eles possam reencarnar para transformar esse mundo, esse nosso planeta, num planeta melhor, cheio de paz, de harmonia, que possa, Senhor, trazer a palavra e os ensinamentos do grande Mestre Jesus. Rogo neste momento, Pai, que abençoe a todas as colônias, que abençoe a todos os lares. Peço neste momento permissão para fechar todo esse grande laboratório da regeneração, da consolação, da redenção, Senhor. Que se feche, Senhor, e que o nosso lar, neste momento, receba os nossos benfeitores, os nossos protetores, e possam, nesse momento, fazer toda a proteção no nosso lar, na nossa propriedade, em todo o nosso ambiente, Senhor. Blindando, Senhor, fazendo telas eletromagnéticas para a proteção do nosso lar. Que a paz, Senhor, que o amor, que a felicidade, Senhor, que a beleza, que a instrução, a sabedoria possam aqui se fazerem presentes. Que o nosso grande Mestre Jesus possa derramar, Senhor, todas as suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre os nossos entes queridos, sobre todos aqueles, Senhor, que neste momento oram por ti, Pai. E, Pai, obrigado. Obrigado pelos amigos espirituais. Obrigado pelos amigos encarnados. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos deste, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado. Obrigado pelas provas e expiações que eu tenho que passar, Senhor. Que eu seja digna neste momento, Senhor, nessa encarnação, e retornar feliz ao mundo espiritual, Senhor, pelo dever cumprido, Senhor. Obrigado, Pai. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, eu peço neste momento permissão para encerrarmos todas as nossas atividades, Senhor. Que o Senhor esteja em nossos corações, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.